Olá, no SC Acontece de hoje a gente fala sobre as alergias alimentares. Especialistas apontam que 6% das crianças e 3,5% dos adultos têm alguma alergia alimentar no Brasil. Gripe aviária, o Estado prepara ações para evitar proliferação da doença, enquanto a diplomacia tenta manter o mercado aberto com o Japão. Tem também as condições do tempo e muito mais para você a partir de agora no SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Olha, o Japão não vai mais importar aves de Santa Catarina por causa da gripe aviária, pelo menos por enquanto. A notícia preocupa o setor, já que Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional dessa área. Para remediar a situação, o governador de Santa Catarina conversou com representantes do Japão no Brasil. O governador Jorginho Melo recebeu o embaixador do Japão na Casa da Agronômica. A situação é preocupante. Desde sábado, quando Santa Catarina registrou um caso de gripe aviária em uma ave doméstica em Maracajá, no sul catarinense, o Japão suspendeu temporariamente a importação de aves para o país asiático. Com isso, o tema central do encontro por parte do governo catarinense era reverter a suspensão da compra da carne de frango, demonstrando o trabalho de controle sanitário realizado no estado. A questão da gripe aviária é algo que nós já estamos considerando um assunto bem adiantado, encerrado pelo Ministério da Agricultura, e o embaixador, conhecendo de perto, ouvindo aqui as manifestações, o zelo que Santa Catarina tem pela sanidade de todo o nosso rebanho, e o pedido feito de forma formal para que ele nos ajude a interceder junto às autoridades japonesas, para que a gente possa voltar a continuar vendendo, né, na quantidade e talvez aumentando do que nós vendemos para o Japão, que é um mercado que Santa Catarina não pode prescindir. Sim, senti muito, interesse também nas preocupações do governo de Santa Catarina sobre esse problema. Então, vou transmitir suas mensagens a Tóquio também. Eu mesmo vou esforçar para buscar uma solução beneficiosa para o Japão e também o estado de Santa Catarina. Muito bem, a gente continua falando sobre esse assunto que preocupa bastante a economia do estado e por isso vamos ao vivo até a Cidasc, onde está a repórter Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Como é que estão os trabalhos aqui do estado para reverter essa situação? Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos. Desde sábado, a Cidasc tem trabalhado para conter a disseminação do vírus da gripe aviária aqui no estado. Quem vai explicar para a gente um pouquinho mais como tem sido feito este trabalho é a Celis, presidente da Cidasc. Celis, muito boa tarde. Quais são as ações que a Cidasc tem tomado ao longo dessa semana para conter essa disseminação da doença? Boa tarde. A partir do meio-dia de sábado, quando tivemos o resultado da positividade da influenza aviária de alta patogenicidade em ave de fundo de quintal no sul do estado, prontamente a Cidasc se reuniu com o Ministério da Agricultura e com a Defesa Civil e foram até o local. A primeira ação que consta nos protocolos internacionais nessa situação, e é o que foi feito, foi a depopulação. Então, as aves foram eutanasiadas, as aves daquela propriedade foram eutanasiadas dentro dos protocolos previstos. A partir disso, então, iniciou um trabalho de intensificação da vigilância sanitária nos 10 quilômetros de raio a partir dessa propriedade, indo equipes da Cidasc, da Secretaria da Agricultura, de propriedade em propriedade, para verificar se há mais aves com sinais de influenza. Não encontramos mais nenhuma e, no caso, mesmo que não haja, a gente reforça as medidas preventivas, então, com as propriedades rurais, com os sítios, as chácaras, as casas comerciais que houverem nesse raio. Certo. E Santa Catarina continua sendo um estado livre da doença, né? Principalmente para o comércio do frango, né? Das aves. O que seria considerado, então, uma situação de epidemia que transformaria Santa Catarina num estado que não é mais livre dessa doença? Perfeito.
Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a que regula os protocolos de controle dessa doença no mundo todo, apenas a situação de caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais aqui faria com que o Brasil e o Estado perdessem o status. Portanto, como Santa Catarina não teve nenhum caso em aves comerciais, nós continuamos com o status de livres de influenza aviária de alta patogenicidade. E o governador afirmou ontem, em entrevista para a TVBV, que esse caso já é um caso superado. Como que a SIDASC enxerga essa situação? Sim, como falei, todos os procedimentos nessa situação envolvem protocolos internacionais. E esses protocolos são atividades que têm que ser feitas no local onde aconteceu o caso e nos 10 quilômetros de raio. Então, como todas as atividades que tinham que ser feitas foram feitas e isso foi auditado, verificado em loco pelo Ministério da Agricultura, nesse momento, então, o Ministério já entrou em contato com a Organização Mundial de Saúde Animal e consta como caso encerrado. E então, quais são os sintomas da gripe aviária que os proprietários, os criadores, eles devem estar atentos? Sim, a influenza aviária ela é uma doença causada por vírus. E esse vírus causa sintomas respiratórios e nervosos. Os sintomas respiratórios incluem dificuldade respiratória, sujidade em cima do bico, os olhos inchados algumas vezes. Os sintomas nervosos que podem ser observados são andar cambaleante, tontura, pescoço entortado. E também pode acontecer morte súbita e em grande quantidade. Esses sintomas podem aparecer todos, ou apenas alguns, ou apenas a morte súbita. Quando isso acontecer, esses sintomas, seja em qualquer tipo de ave, a SIDASC precisa ser prontamente informada nos seus escritórios locais, ou via Secretaria da Agricultura do município que vai acionar a SIDASC, pelo site da própria SIDASC também, enfim, para que imediatamente os médicos veterinários vão até a propriedade, identifiquem os sintomas e, se for o caso, proceda às coletas e às demais medidas de forma a conter qualquer possibilidade de novo foco, como foi feito agora. Tivemos sucesso porque foi rapidamente informada a SIDASC. Tá certo, muito obrigada. Então, a gente reforça todos esses cuidados, a atenção para todos esses sintomas e para todos os produtores, os criadores, para avisarem a SIDASC caso vejam qualquer ave, não só aves domésticas, com algum desses sintomas. Eu volto com você no estúdio, Grazi. Obrigada, Gabriela. Fiquem então aí as recomendações. O Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Rio do Sul, no Alto Vale, lançou uma cartilha digital com dicas, orientações e detalhes importantes que são voltados para a qualidade de vida de cães e gatos. A iniciativa desenvolvida pelo setor ligado à Secretaria de Saúde, Departamento de Meio Ambiente, Condema, APAD e Departamento de Comunicação está disponível no site da Prefeitura e fornece informações valiosas sobre os bichinhos de estimação. É uma cartilha gratuita para toda a população, com uma linguagem acessível e conteúdo ilustrado. Essa cartilha, na verdade, a gente já tem desde o ano passado. Nós utilizamos nas palestras que o nosso veterinário faz nas escolas. Hoje nós já atendemos cerca de 800 alunos desde o ano passado até agora. E aí nós tivemos então a ideia de disponibilizar essa cartilha de maneira digital e online dentro do site da Prefeitura, de uma forma que todo cidadão então ele possa ter o contato, baixar, fazer o download para ter essas informações. Para ter acesso à cartilha, basta acessar riodosul.sc.gov.br e clicar no banner disponível na parte superior. As dicas são fundamentais para que a comunidade tenha compreensão das responsabilidades com o cuidado de animais domésticos ou qual a conduta com aqueles bichinhos que estão nas ruas. E o espaço aqui, próximo ao Parque Hariobos, do Departamento de Bem-Estar Animal, também atende a população com esse objetivo. Aqui a gente faz o quê? O controle antirrábico. Então, quando existem mordeduras, o nosso veterinário faz o controle para avaliar a saúde dos animais. Nós fazemos essas palestras nas escolas, recebemos questões de maus tratos, onde a gente presta orientação para melhorar a situação do animal. E também fizemos
os atendimentos básicos, de forma que seja medicamentosa, para as famílias de baixa renda a domicílio. Só lembrando que eles são feitos por agendamento, né? Então, se for um caso de urgência, o tutor tem que buscar mesmo um atendimento clínico. Muito bem, intervalo rapidinho e na volta a gente traz as condições do tempo para você. Estamos de volta e olhem, 6 em cada 100 crianças do Brasil têm alguma alergia alimentar, segundo uma estimativa de especialistas aqui do país. O problema dessas alergias é quando o paciente não sabe que tem. As dores constantes e o mau funcionamento do corpo não é normal e aí precisa ser investigado. Enxaqueca, inchaço e dores abdominais podem ser sintomas de diversas doenças. Por isso, a Maristela demorou tanto tempo para descobrir que eles eram causados por alimentos. Sintomas inúmeros, assim, né? Que eu sentia, que eu pensava que era referente à minha idade, o ganho de peso, dores de cabeça, me sentia inchada, estufada, né? Dores musculares, é uma coisa assim, muita dor, né? Então é uma inflamação. Então eu estou aprendendo isso, né? Essas reações acontecem porque cada organismo responde aos alimentos de forma diferente. A iniciativa Alergia Alimentar Brasil, que busca conscientizar sobre o tema, fez um levantamento, pois considera que se trata de um problema de saúde pública e que muitos desconhecem. Foi uma surpresa para mim. Por exemplo, eu consumo muita lentilha. Eu adoro e sei que algumas pessoas também gostam. Eu prefiro, inclusive, a lentilha do que o feijão. E eu tenho alergia à lentilha. Eu tenho alergia não só à proteína do leite, mas à lentilha, à levedura, então vinhos, espumantes. São coisas que você não imagina, né? São vários alimentos que começam a aparecer no teste. Pode ser que tu não tenha nenhum, mas pode ser que tu tenha várias. A iniciativa Alergia Alimentar Brasil estima que 6% das crianças e 3,5% dos adultos possuem algum tipo de alergia alimentar. Elas podem se manifestar imediatamente após o consumo do alimento ou em até 72 horas. Os sintomas são diversos e qualquer alimento pode causar uma alergia. Queixas que nós temos diariamente que achamos que é normal, né? Que é normal o meu intestino ser preguiçoso, que é normal eu estar com a barriga inchada, que é normal eu ter essa dor de cabeça, ou eu ter infecção de urina, ou candidíase de repetição, e não são sinais e sintomas normais, né? Com apenas um teste, é possível identificar alergias em 59 tipos de alimentos em até 40 minutos. Esses resultados são importantes para criar novos hábitos alimentares que ajudem a melhorar os sintomas. E é um teste que me faz ter uma precisão muito eficaz na hora da prescrição nutricional. Por quê? Ele vai fazer uma análise, uma investigação para 59 tipos de alimentos diferentes. Porque às vezes você pode ter alguma intolerância, alguma sensibilidade a algum alimento que é saudável, né? Como, por exemplo, o ovo. O ovo é super saudável, mas nem todo mundo tem uma boa digestibilidade sobre ele. Quando a gente descobre, a gente consegue acelerar e potencializar muitos resultados. Olha, hoje o dia já traz temperaturas mais amenas para todas as regiões, mas o que está se comentando é sobre uma possível neve que caiu ontem à noite em Urubici. Talvez, inclusive, vocês também tenham visto esse vídeo, né? A gente sabe que tendo neve as pessoas comemoram, mas aí a gente foi conversar lá com os meteorologistas da EPAGRE e da Ciram para entender, afinal, não tinha previsão para neve. Aí eles disseram que pode ter sido uma chuva congelada, mas não confirmam que de fato é neve. De qualquer maneira, para quem estava lá, né, e curtiu esse momento, a imagem é linda e, claro, a gente fica na expectativa de que em breve a neve volte a cair na Serra Catarinense para que nós possamos comemorar. Então vamos ver como fica hoje? Olha só, no mapa a gente mostra que ainda tem chances de chuva para a Serra, para o norte, para o Vale e para o litoral. A gente percebe, inclusive, que em algumas cidades está chovendo, inclusive em Florianópolis. As temperaturas também se elevam um pouco. A gente pode ter máximas de 22 lá no oeste e também máximas de 20 no sul do estado.
Já a sexta-feira, ainda temos chances de chuva fraca e isolada, mas lá pelo início da manhã, por exemplo, na Grande Florianópolis. Na capital, temos então chuva com mínimas de 17 e máximas de 21. Em Joinville também essa chuvinha fraca pela manhã, mínimas de 13 e máximas de 18. Em Blumenau da mesma forma, mínimas de 15 e máxima de 19 graus. Olha só, a gente vai ter em Chapecó uma sexta-feira ensolarada. Lá no oeste, sim, o sol vai brilhar, viu? Inclusive, por lá, as temperaturas vão se elevar. Temos mínimas de 11 e máxima de 26 graus. Em Urupema, mínimas de 10 e máxima de 17, com condição de chuva ainda, chuva fraca pela manhã. E em Criciúma, mínimas de 13 e máximas de 26 graus também. No fim de semana é que a condição deve ser de tempo mais aberto, mas os detalhes a gente te conta amanhã. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui, fazendo aquele convite para você dar uma passadinha lá no nosso portal tvbv.com.br e ficar bem informado. Amanhã, ao 12h45, eu te espero. Tchau, tchau.